Será que você conhece a Bíblia tão bem quanto imagina? No quiz bíblico de hoje serão 100 perguntas de níveis fácil, médio e difícil. Te desafio a acertar todas elas. Se você aceita esse desafio, já deixa o seu like mega abençoado agora para mostrar que você é um mestre da Bíblia. Então vamos começar com o nível fácil. Qual alimento Jesus preparou para os discípulos comerem após sua ressurreição? Pães asmos, peixe assado ou cordeiro assado? Peixe assado. Quantos anos o povo de Israel vagou pelo deserto antes de entrar na terra prometida? 30 anos? 50 anos? Ou 40 anos? Quarenta anos. Qual o nome do monte onde a Arca de Noé repousou? Monte Sinai, Monte Ararat ou Monte Nebo? Monte Ararat. Qual o nome do filho de Abraão com a serva Agar? Ismael, Isaque ou Jacó? Ismael. Qual apóstolo era irmão de Pedro? André, Mateus ou Simão, o Zelote? André. Qual rei ordenou a morte dos meninos em Belém quando Jesus nasceu? Pilatos, César Augusto ou Herodes? Herodes. Como se chamava o local onde Jesus foi crucificado? Calvário, Getsêmani ou Moriá? Calvário. Em qual dia da criação o homem foi feito? Quinto dia? Sexto dia? Ou sétimo dia? No sexto dia. Quem foi a esposa de Isaque? Lia, Rebeca ou Raquel? Rebeca. Quem era o pai do rei Davi? Obed, Boaz ou Jessé? Jessé. Quem ficou conhecido como o apóstolo dos gentios? Pedro, João ou Paulo? Paulo. Quantas tribos formavam a nação de Israel? 10 tribos, 13 trinos ou 12 tribos? 12 tribos. Quem foi o rei que construiu o primeiro templo em Jerusalém? Salomão, Davi ou Saul? Salomão. Qual ave trouxe uma folha de oliveira no bico até Noé? Corvo, pardal ou pomba? Pomba. Quem era o imperador romano na época do nascimento de Jesus? Tibério, Augusto ou Nero? Augusto. Quem reconheceu Jesus como Messias quando ele foi apresentado no templo? Simeão, Zacarias ou Nicodemos? Simeão. Quem foi o pai de Sem, Cã e Jafé? Terá, Abraão ou Noé? Noé. Quem era sobrinho de Abraão? Esaú, Ismael ou Ló? Ló. Qual filho de Jacó nasceu primeiro? Judá, Rúben ou Simeão? Rúben. Quem dos filhos de Saul era amigo de Davi? Abner, Isbosete ou Jonatas? Jonatas. Quem sucedeu Moisés na liderança de Israel? Josué, Calebe ou Eleazar?
Josué. Qual discípulo Jesus chamou de rocha? João, Pedro ou Tiago? Pedro. Por quantas vezes Jesus perguntou a Pedro se ele o amava? 2 vezes? 3 vezes? Ou 4 vezes? 3 vezes. Em qual cidade Jesus foi criado? Nazaré, Cafarnaum ou Betânia? Nazaré. Quantos peixes Jesus multiplicou para alimentar 5.000 homens, além de mulheres e crianças? 5 peixes? 2 peixes? Ou 7 peixes? 2 peixes. Quantos capítulos tem o livro de Salmos? 120? 140? Ou 150? 150 salmos. Qual a tribo de Israel que não recebeu herança de terras, pois o Senhor era sua herança? Judá, Levi ou Benjamim? Levi. Em qual local os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez? Jerusalém, Roma ou Antioquia? Antioquia. De qual animal era feita a roupa de João Batista? Pelos de camelo, pelo de ovelha ou pelo de cavalo? Pelos de camelo. Quantos cestos sobraram após a multiplicação dos 5.000? 7 cestos, 10 cestos ou 12 cestos? Sobraram 12 cestos. Qual rainha que visitou Salomão para testar sua sabedoria? Rainha da Etiópia, rainha de Sabá ou rainha de Tiro? Rainha de Sabá. Qual filho de Davi se rebelou contra ele e morreu após ficar pendurado pelos cabelos em um carvalho? Adonias, Anom ou Abissalau? Abissalau. Qual era o nome da cidade para onde Jonas tentou fugir em vez de ir para Nínive? Jope, Tarsis ou Tiro? Tarsis. E aí, preparados para subir para o próximo nível? Agora é o nível médio. Qual profeta confrontou Davi por causa do pecado com Batseba? Natã, Samuel ou Gade? Natã. Quem foi o pai do profeta Samuel? Eucana, Eli ou Abinadab? Eucana. Quem era o comandante do exército do rei Davi? Abner, Urias ou Joabe? Joabe. Quantos anos viveu Adão segundo a Bíblia? 930, 580 ou 969? 930 anos. Quantos anos tinha Abraão quando Isaque nasceu? 90 anos, 100 anos ou 75 anos? 100 anos. Em qual árvore Zaqueu subiu para ver Jesus passar? Oliveira, sicômoro ou carvalho? Sicômoro. Quem foi o terceiro filho de Adão e Eva mencionado na Bíblia? Enos, Abel ou Sete? Sete. Qual era o nome original de Abraão antes de Deus mudá-lo? Naor, Labão ou Abrão? Abrão. Quem governava Israel antes da existência de reis? Os sacerdotes, os profetas ou os juízes?
Os juízes. Como se chamava o pai de Sansão? Manoá, Gideão ou Eucana? Manoá. Quem é citado como poderoso caçador diante do Senhor no livro de Gênesis? Esaú, Saul ou Nimrod? Nimrod. Qual o nome do lugar onde Deus confundiu as línguas dos homens? Sodoma, Babel ou Ur? Babel. Quem era a mulher negociante de púrpura que se converteu com a pregação de Paulo em Filipos? Lídia, Priscila ou Febe? Lídia. Quantos anos Jacó serviu a Labão para se casar com Raquel? 7 anos, 20 anos ou 14 anos? (14 anos). Quem escolheu Josué como sucessor de Moisés? Arão, os anciãos de Israel ou Deus? Deus. Em qual cidade Sansão derrubou o templo dos filisteus? Asdod, Gaza ou Gate? Gaza. Qual rei dividiu o reino de Israel após a morte de Salomão? Jeroboão, Josafá ou Roboão? Roboão. Quantas vezes Naamã mergulhou no Jordão para ser curado? 7 vezes? 5 vezes? Ou 10 vezes? Sete vezes. Qual apóstolo foi morto à espada por ordem de Herodes? Pedro, Tiago ou João? Tiago. Qual apóstolo teve a visão de um lençol com animais antes de pregar aos gentios? Paulo, Pedro ou João? Pedro. Qual igreja era conhecida por ter abandonado o primeiro amor? Éfeso, Laodiceia ou Pérgamo? Éfeso. Qual nome Deus deu a Jacó depois de lutar com ele? Judá, Israel ou Levi? Israel. Quantos selos estavam no livro visto por João em Apocalipse? 10 selos, 12 selos ou 7 selos? Sete selos. Qual era o nome da cidade onde o profeta Amós vivia antes de ser chamado por Deus? Betel, Tecoa ou Samaria? Tecoa. Qual juiz de Israel fez um voto precipitado antes de ir para a batalha? Gideão, Sansão ou Jefté? Jefté. Quem escreveu grande parte do livro de Provérbios? Salomão, Davi ou Ezequias? Salomão. Quem foi o rei de Judá que ficou leproso após tentar queimar incenso no templo, função exclusiva dos sacerdotes? Josias, Ezequias ou Uzias? Uzias. Quantos capítulos tem o livro de Obadias? 3 capítulos? 1 capítulo? Ou 5 capítulos? 1 capítulo. Qual profeta confrontou o rei Acabe por causa da vinha de Nabote? Eliseu, Natã ou Elias? Elias. Qual rei de Judá encontrou o livro da lei durante a reforma do templo? Ezequias, Josias ou Josafá?
Josias. Quem ajudou os espias de Israel quando eles foram a Jericó? Raabe, Débora ou Rute? Raabe. Qual profeta teve a visão de um vale cheio de ossos secos? Ezequiel, Isaías ou Jeremias? Ezequiel. O que separou Elias e Eliseu um do outro quando Elias subiu ao céu em um redemoinho? Um forte vento? A mão de Deus? Ou carro de fogo? Carro de fogo. Finalmente chegamos ao nível difícil. Se você chegou até aqui sem errar nenhuma, deixe o like no vídeo e comente Quiz Bíblia para eu saber e deixar um coração. Quanto pesava a ponta da lança do gigante Golias? 600 ciclos? 500 ciclos? Ou 700 ciclos? 600 ciclos ou 7 quilogramas. Qual era a tribo de Paulo? Judá, Benjamim ou Levi? Benjamim. Qual praga do Egito veio logo após as rãs? Moscas, piolhos ou gafanhotos? Piolhos. Qual o nome do sogro de Moisés? Labão, Baruque ou Jetro? Jetro. Quem anunciou aos discípulos que Jesus voltaria da mesma forma que subiu? Deus, Elias e Moisés? Ou 2 anjos? Dois anjos. Quem era o rei de Israel quando o profeta Elias o desafiou no Monte Carmelo? Acais, Jeroboão ou Acabe? Acabe. Quantas vezes o galo cantou quando Pedro negou Jesus? 2 vezes? 1 vez? Ou 3 vezes? Duas vezes. Quem era a sogra de Rute? Ana, Abigail ou Noemi? Noemi. Qual mulher que juntamente com seu marido morreram por mentir ao Espírito Santo e aos apóstolos? Priscila, Safira ou Lídia? Safira. Qual profeta foi jogado em uma cisterna cheia de lama? Jeremias, Isaías ou Daniel? Jeremias. Qual cavalo apareceu quando o primeiro selo do Apocalipse foi aberto? Um cavalo vermelho, um cavalo preto ou um cavalo branco? Um cavalo branco. Qual filha de Jacó é mencionada na Bíblia? Tamar, Mical ou Diná? Diná. Qual objeto de Arão foi guardado dentro da Arca da Aliança? Seu manto sacerdotal? Seu cajado florescido? Ou sua sandália? Seu cajado florescido. Qual filho de Davi tentou se proclamar rei quando Davi já estava velho? Absalão, Anom ou Adonias? Adonias. Quem foi que morreu ao segurar a Arca da Aliança para impedir que ela caísse de um carro de bois? Uzá, Obed-edom ou Abinadab? Uzá. Qual foi o profeta que casou com uma mulher chamada Gomer por ordem de Deus? Joel, Oséias ou Abacuque? Oséias. Qual o nome do rei que governou Judá com apenas 7 anos de idade? Josias, Joás ou Manassés? Joás. Como se chamava o pai de Noé?
Lameque, Matusalém ou Enoque? Lameque. Que objeto foi dado ao cavaleiro do cavalo branco? Uma espada, um arco ou uma balança? Um arco. Qual era o nome original de Sara? Agar, Mical ou Sarai? Sarai. Qual era o nome da divindade dos filisteus cujo templo foi destruído por Sansão? Baal, Dagon ou Astarote? Dagon. Qual profeta anunciou a destruição de Nínive além de Jonas? Amós, Oséias ou Naum? Foi Naum. Com o que um serafim tocou nos lábios de Isaías para purificá-lo? Com brasa viva? Com o dedo? Ou com uma espada? Com brasa viva. Qual objeto Jeremias quebrou perante alguns anciãos para simbolizar o juízo de Deus? Uma espada? Uma tábua? Ou um vaso de barro? Um vaso de barro. Antes de continuar, inscreva-se no Quiz Bíblia para não perder os próximos desafios. Faça parte desta família abençoada. Quem disse, verdadeiramente este era o Filho de Deus? Um sacerdote? Um centurião? Ou um fariseu? Um centurião. Quantos seres viventes estão ao redor do trono de Deus em Apocalipse? 7 seres, 12 seres ou 4 seres? 4 seres. O profeta Ezequiel estava próximo a qual rio quando teve suas primeiras visões? Rio Eufrates, Rio Quebar ou Rio Tigre? Rio Quebar. Quantos profetas de Baal participaram do desafio no Monte Carmelo? 450, 300 ou 700? 450 profetas. Qual servo de Eliseu ficou leproso por causa de sua ganância? Geazi, Obadias ou Jorão? Geazi. Qual era o nome do oficial egípcio que comprou José como escravo? Faraó, Amã ou Potifar? Potifar. Qual profeta foi pastor e colhedor de sicomoros antes de profetizar? Amós, Joel ou Naum? Amós. Quem escreveu os 10 mandamentos nas tábuas de pedra? Moisés, Deus ou um anjo? Deus. Quem mandou prender João Batista? Pilatos, Herodes ou César? Herodes. Onde Jesus fez a última ceia com os discípulos? Na casa de Pedro? No templo? Ou no cenáculo? Num cenáculo. Gostou do desafio? Comente sua pontuação agora e veja se alguém te superou. Deixe seu like, inscreva-se no canal e clique no vídeo na tela para continuar testando seus conhecimentos. Fiquem todos na santa paz do Senhor Jesus.